Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora e no vídeo de hoje eu vou apresentar um daqueles assuntos que sempre é fonte fértil de discussão. Trata-se das denominadas ações afirmativas. De uma forma bem resumida, as ações afirmativas são políticas sociais de combate à discriminação étnica, racial, religiosa, de gênero ou de castas, que objetivam a promoção da participação de minorias sociais, principalmente no processo político, na educação e no emprego. Frequentemente, estas políticas são indagadas, são interpeladas e debatidas com um certo fervor na comunidade, pois, afinal de contas, é ou não é justo considerar, por exemplo, a raça e a etnia como fatores prioritários para o ingresso no mercado de trabalho ou para a admissão nas universidades? Para responder a este questionamento, eu vou analisar três principais razões que são apresentadas pelos defensores das ações afirmativas. São as seguintes: correção das distorções em testes padronizados, compensação por erros do passado e promoção da diversidade. Essa análise que eu faço foi baseada no livro intitulado Justiça: O que é fazer a coisa certa. É esse livro aqui, cujo link está na descrição do meu vídeo para quem se interessar em adquiri-lo. Essa obra é de autoria de Michael Sandel, um professor que há cerca de 2 décadas leciona na Universidade de Harvard o famoso curso denominado Justice, que reflete o conteúdo deste livro, no qual são abordados assuntos instigantes sob uma perspectiva filosófica, como o suicídio assistido, aborto, imigração, impostos, os limites morais do mercado, dentre outros temas bem estimulantes. Eu vou então conversar com vocês um pouco sobre alguns fundamentos que justificam a implementação de ações afirmativas, bem como sobre determinadas críticas que são direcionadas a estas políticas sociais. Mas antes, aproveita aí para deixar o joinha, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho. Assim, você poderá acompanhar os conteúdos que eu irei publicar. Pois então, imagina a situação de uma jovem branca que não cresceu em uma família abastada, criada em um contexto financeiro bem modesto, que lutou para concluir o ensino médio e que sonha em ingressar em uma universidade. Essa jovem obteve uma boa pontuação em seu histórico escolar, assim como teve um desempenho relativamente bom no exame de admissão na universidade. Apesar disso, ela não conseguiu ingressar na faculdade e se sentiu injustiçada ao verificar que outros candidatos pertencentes ao grupo da cota racial tiveram êxito no ingresso, embora suas médias escolares e de aproveitamento nos exames fossem inferiores ao dela. O fato é que esta faculdade liderava uma política de ação afirmativa, que privilegiava candidatos das minorias com o fim de aumentar a diversidade racial e étnica na composição de seus alunos. E para atingir esta finalidade, a faculdade estabeleceu padrões mais atenuados para a admissão de candidatos das minorias em relação aos demais, que não faziam parte deste grupo. E o que se constatou é que os estudantes do grupo racial minoritário, que alcançaram conceitos e notas equivalentes ao da jovem que eu acabei de mencionar, haviam sido admitidos na faculdade. Diante deste contexto, a primeira pergunta que vem em nossa mente é: nestas situações, o emprego de políticas afirmativas viola a garantia constitucional de que as leis protegerão a todos igualmente? Esta é uma questão legal que já foi enfrentada no Brasil, sobre a qual o STF firmou o posicionamento de que as ações afirmativas não afrontam o princípio da igualdade que está preceituado na nossa Constituição, no artigo 5º.
Portanto, esse assunto, do ponto de vista legal, já foi superado e sedimentado na nossa jurisprudência. E aqui na minha exposição, muito mais importante que o levantamento dos fundamentos legais e constitucionais estão os argumentos morais que respaldam as ações afirmativas. Daí eu volto ao questionamento que eu fiz logo no início do vídeo, que remete ao conceito de justiça. É ou não é justo considerar raça e etnia como fatores prioritários para o ingresso no mercado de trabalho e para a admissão nas universidades? O primeiro argumento favorável às ações afirmativas relacionadas à raça e etnia diz respeito à correção de possíveis distorções nos testes padronizados. Veja, já há algum tempo que vem sendo questionada a capacidade de o teste de aptidão escolar e de outros exames afins preverem o sucesso acadêmico e profissional. O fato é que se discute de que forma os antecedentes familiares, sociais, culturais e educacionais dos estudantes podem influenciar no seu sucesso na faculdade e no trabalho. Do que adianta nos depararmos com um estudante dotado de uma extraordinária inteligência e com um desempenho escolar fantástico, se, por outro lado, ele não detém qualquer aptidão para lidar com divergências, com ideias conflitantes às suas e com frustrações? Por isso, a relevância de eleição de outros critérios para além da aptidão intelectual destinados ao processo de ingresso na faculdade e no mercado de trabalho. São estes debates, dentre outros, que são tomados em consideração para a defesa das ações afirmativas. E ao lado deste primeiro fundamento, há também o argumento compensatório, que considera a ação afirmativa uma solução para remediar as injustiças do passado, de modo que alunos pertencentes às minorias devem ter preferência como uma forma de indenizar o histórico de discriminação que os coloca em uma posição de inferioridade. Esse fundamento considera a admissão nas escolas e nos postos de trabalho essencialmente como um benefício para quem o recebe, com o fim de compensar as injustiças passadas e suas consequências que ainda persistem. Contudo, o argumento compensatório gera uma grande contestação. Os críticos alegam que os beneficiados não são necessariamente aqueles que sofreram a discriminação, e os que acabam pagando por essa compensação raramente são os responsáveis pelos erros que estão sendo corrigidos. Muitos beneficiários das ações afirmativas são estudantes das minorias de classe média, que não passaram pelas dificuldades que afligem, por exemplo, os jovens negros das áreas mais pobres das cidades. Se a intenção é ajudar as pessoas em desvantagem, os críticos argumentam que as ações afirmativas deveriam se basear na classe social e não na raça. Afinal, se o critério racial objetiva compensar a injustiça histórica da escravidão e da segregação, qual seria o motivo razoável para imputar esse ônus a um jovem branco que não teve qualquer participação neste processo de injustiça? A resposta a esta objeção, na realidade, relaciona-se ao conceito de responsabilidade coletiva. Temos nós a responsabilidade moral de corrigir erros cometidos por uma geração anterior à nossa? Temos obrigações como indivíduos ou algumas obrigações nos são impostas como membros de comunidades com identidades históricas? Nesse ponto, eleva-se de importância a ideia de justiça distributiva, que se sobrepõe ao mérito individual. A justiça distributiva abala aquela concepção pouco presunçosa, muito aceita em sociedades meritocráticas, de que o sucesso é a coroação da virtude. Existe uma crença generalizada de que os empregos e as oportunidades são recompensas para aqueles que os merecem, de que o sucesso deve ser visto como um prêmio pela virtude. Bom, em parte essa afirmação é sim verdadeira, claro e por óbvio, mas não é uma assertiva absoluta.
E a persistência dessa ideia como uma assertiva absoluta cria um obstáculo à solidariedade social. Quanto mais considerarmos nossas conquistas frutos de mérito próprio, menos responsabilidade sentiremos em relação aos que ficam para trás. Por isso, a importância do conceito de justiça distributiva, pois ela não trata apenas de quem deve merecer o quê, mas principalmente quais as qualidades que são merecedoras de honrarias e prêmios. É neste panorama que se pode concluir que a solidariedade e a responsabilidade sociais impõem às gerações presentes o dever de compensar os erros cometidos pelas gerações passadas. Prosseguindo, o terceiro argumento diz respeito à promoção da diversidade. Sob este ponto de vista, a ação afirmativa não trata a admissão do beneficiado como uma recompensa, mas como um meio de atingir um objetivo socialmente mais importante. O princípio da diversidade se justifica em nome do bem comum da universidade e da sociedade. Primeiro, porque um corpo estudantil com diversidade racial, no entendimento de alguns, permitiria que os estudantes aprendessem mais entre si, se comparado a um outro contexto em que todos tivessem antecedentes semelhantes. Permitiria uma pluralidade de troca de informações em prol da diversidade. Segundo, porque a ocupação de cargos de liderança na vida pública e profissional pelas minorias convergeria com o propósito cívico da universidade e contribuiria para o interesse público, para os valores plurais de uma sociedade. Mas há também os opositores dos argumentos da diversidade. Eles apresentam dois tipos de objeção, uma de ordem prática e outra ideológica. A objeção prática questiona a eficiência das diretrizes afirmativas. Ela argumenta que o uso do favorecimento racional não tornará uma sociedade mais diversificada ou reduzirá os preconceitos e as desigualdades. Ao contrário, isso afetará a autoestima dos estudantes de grupos minoritários, aumentará a conscientização racial em todos os sentidos e intensificará as tensões raciais, promovendo, ao final, uma indignação entre os grupos étnicos brancos, que ficam com o pensamento de que eles também deveriam merecer oportunidades. Essa objeção prática não diz que a ação afirmativa é injusta. Ela simplesmente defende que é provável que ela não atinja seus objetivos e resulte em mais problemas do que benefícios. Por outro lado, tem-se a objeção ideológica, que parte do princípio de que, ainda que seja muito valoroso ter uma sala de aula mais diversificada e uma sociedade mais equilibrada e ponderada, e mesmo que as diretrizes da ação afirmativa consigam atingir essa diversidade, seria injusto a utilização da raça ou da etnia como fator para admissões. Isso afrontaria direitos individuais de candidatos, que por razões totalmente fora do seu controle teriam sido preteridos na seleção da faculdade. Essa objeção, contudo, é combatida por alguns professores e filósofos, no sentido de que o uso da raça como critério nas diretrizes das ações afirmativas não viola nenhum direito individual, pois a avaliação de ingresso na faculdade não depende apenas do mérito acadêmico. Ainda que esta ou aquela universidade admita os alunos com base somente nas qualificações acadêmicas, a maioria não segue essa linha. As universidades definem suas missões de várias formas, motivo porque é defendido por alguns que nenhum candidato teria o direito de exigir que a instituição de ensino escolha seu objetivo e planeje sua política de admissão de forma a valorizar um determinado conjunto de qualidades acima de todas as outras. Então, competiria à universidade eleger a sua missão e seus padrões de admissão. Uma vez definidos estes critérios, uma pessoa passaria a ter o direito à legítima expectativa de ser admitida na medida em que preencha esses padrões melhor do que outros candidatos.
Aqueles que conseguem colocar-se no grupo dos candidatos mais bem classificados, considerando, por exemplo, a potencialidade acadêmica, a diversidade étnica, o talento atlético, as atividades extracurriculares, dentre outras aptidões, têm o direito de ser admitidos. Este é um argumento profundo no centro da discussão da ação afirmativa em prol da diversidade. E ele se funda no fato de que a admissão na universidade não é uma honraria destinada a premiar o mérito ou a virtude superior. Nem mesmo o aluno com as mais altas notas nos testes merece moralmente ser admitido por este motivo. A admissão é aceitável na medida em que contribui para o propósito social ao qual a universidade serve, e não porque recompense o aluno por seu mérito ou sua virtude. Na perspectiva desta corrente, só poderemos saber qual será a maneira justa de distribuir as vagas das turmas de calouros, uma vez que a universidade defina sua missão e estabeleça seus méritos relevantes. A partir desta concepção surge uma importante indagação. Será que as faculdades e universidades são livres para definir suas missões como bem lhes aprouver, de modo que seriam justas quaisquer políticas de admissão, desde que se ajustem à sua missão? Nessa linha de questionamento, vamos supor, superadas as prioridades raciais, que as faculdades e universidades instituam preferências financeiras em prol do desenvolvimento do ensino. Isto é, universidades que admitam os seus alunos não levando em consideração suas notas e seu desempenho escolar, mas sim a sua aptidão de contribuir financeiramente com a instituição através de doações generosas. Esse sistema de admissão seria justo? Há quem diga que, se o mérito é simplesmente a capacidade de contribuir de uma forma ou outra com a missão da universidade, a resposta poderia ser positiva, pois é bem sabido que as universidades, quaisquer que sejam suas missões, precisam de fundos monetários consideráveis para atingir os seus objetivos. Contudo, este argumento é fraco. A venda de vagas para quem der o lance mais alto é algo mais adequado a um show de rock ou a um evento esportivo do que a uma instituição educacional. Vender educação, tal como se fosse um bem de consumo, é, na verdade, um tipo de corrupção. Bom, a partir do que foi até aqui apresentado, o que se percebe é que a discussão sobre ações afirmativas reflete ideias conflitantes sobre os objetivos de uma faculdade e de demais corporações sociais. Até que ponto as instituições de ensino devem buscar, de um lado, a excelência acadêmica e, de outro, os valores cívicos? Como tais propósitos podem ser equilibrados e conciliados? Os debates relacionados à justiça, à honra, à virtude são sempre fontes de eternas divergências, porque as pessoas têm concepções diferentes sobre estes conceitos. A missão que devem ter as instituições sociais, aí incluídas as universidades, é bastante contestável e conflituosa. Por isso mesmo que é tão difícil estabelecer um ponto comum quando o assunto diz respeito às ações afirmativas. Pois bem, eu encerro aqui a minha exposição e vocês devem ter percebido que o meu objetivo não foi apresentar uma solução para a controvérsia, mas sim sinalizar e apontar algumas correntes e suas respectivas críticas, de modo a estimular em vocês o debate e a reflexão acerca das ações afirmativas. É isso. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!